Muitos donos oferecem sachê, patê ou outro tipo de comida úmida para o gato como se fosse apenas um agrado. Algo gostoso, algo diferente, algo extra no dia. Mas o que pouca gente realmente para pensar é que, quando a comida úmida entra na rotina todos os dias, ela pode mudar bastante a experiência alimentar do gato, e não só em questão de sabor. Ela pode influenciar a hidratação, a saciedade, o interesse pela comida, o comportamento alimentar, o peso, a rotina intestinal e até a forma como o gato se relaciona com a própria refeição. Só que isso não significa automaticamente que todo gato deveria comer comida úmida todo dia do mesmo jeito, porque o efeito depende de quantidade, contexto, composição, equilíbrio da dieta e necessidades individuais. Então a pergunta não é só se o gato gosta. A pergunta é: o que realmente acontece com ele quando isso vira rotina? Essa talvez seja a mudança mais importante. Os gatos naturalmente não costumam beber água em volumes tão altos quanto muitos donos gostariam, e isso tem relação com a origem biológica deles. Porque o corpo felino foi moldado para obter parte da água através da alimentação. Quando o gato quer mais alimento úmido, ele não está recebendo apenas nutrientes e sabor. Ele também está consumindo uma quantidade muito maior de umidade junto com a refeição. Na prática, isso significa que o corpo dele passa a receber mais líquido sem depender exclusivamente do pote de água. E isso pode ser especialmente relevante em gatos que bebem pouco, preferem água corrente, ignoram a tigela com frequência ou vivem em ambientes mais quentes. Muita gente acha que sachê é só comida molhada. Mas, para o corpo do gato, isso pode representar uma diferença concreta no total de hidratação do dia. A comida úmida costuma ser muito mais atraente para muitos gatos, o cheiro é mais intenso, a textura é diferente. A temperatura, quando servida de forma adequada, também pode ser mais convidativa, e tudo isso aumenta o apelo sensorial da refeição. Por isso, quando a comida úmida entra na rotina, muitos gatos ficam mais atentos ao horário da comida, mais empolgados com a refeição, mais rápidos para se aproximar, mais interessados no próprio prato. Isso pode ser muito útil em gatos com paladar exigente ou com menor interesse alimentar, mas também pode criar um novo padrão de expectativa. Alguns gatos passam a valorizar muito mais a refeição e podem até começar a rejeitar com mais facilidade alimentos menos interessantes, se a transição for mal conduzida. Ou seja, o aumento do interesse pode ser ótimo, mas precisa ser entendido e administrado. Esse é um ponto que muita gente ignora. A comida úmida ocupa mais volume e traz mais água junto com a refeição. Então, dependendo da quantidade e da fórmula, ela pode alterar a sensação de enchimento e satisfação depois de comer. Alguns gatos parecem mais satisfeitos após refeições úmidas, especialmente quando comparadas a pequenas quantidades de alimento seco muito concentrado. Na prática, isso pode significar menos sensação de comi e ainda quero mais refeições que parecem mais completas, comportamento mais tranquilo depois de comer, mas isso depende muito do quanto está sendo oferecido. Se o dono oferece pouca quantidade achando que um sachê já resolve tudo, pode acontecer o oposto. O gato acha muito gostoso, come rápido, mas recebe pouca energia total e continua querendo mais. Então a saciedade pode melhorar, ou pode ficar mal ajustada, se a porção não estiver coerente com a necessidade do gato. Aqui entra um dos erros mais comuns. Muita gente trata comida úmida como se ela fosse automaticamente leve ou inofensiva só porque tem mais água. Mas o efeito no peso depende de quantidade diária, calorias totais, combinação com ração seca, petiscos, nível de atividade e metabolismo do gato. Em alguns casos, o alimento úmido ajuda o dono a organizar melhor a ingestão calórica, melhora a saciedade e favorece um controle mais inteligente do peso. Em outros, vira um problema. Principalmente quando acontece isso, o gato recebe comida úmida, continua comendo a mesma quantidade de ração seca, ainda ganha petiscos por fora, e ninguém ajusta o total do dia. Resultado: excesso calórico sem o dono perceber. Ou seja, dar comida úmida todos os dias não engorda nem emagrece por mágica. O que muda o peso é o equilíbrio total da alimentação. Quando a alimentação muda, o intestino costuma responder com comida úmida diária. Alguns gatos passam a ter fezes com características diferentes, mais macias, com outro volume, com outra frequência, às vezes com menos ressecamento. Isso não é automaticamente ruim.
Muitas vezes é apenas reflexo da maior umidade e da mudança no perfil da dieta. Mas mudanças muito bruscas podem causar desconforto gastrointestinal, fezes ruins ou adaptação difícil. Por isso, quando a comida úmida entra todos os dias, o ideal é observar como o gato evacua, se houve boa adaptação, se a transição foi gradual, se a composição do alimento combina com ele. O importante é não olhar só para o apetite, é olhar também para a resposta do corpo. Esse é um efeito que muitos donos percebem, mas nem sempre entendem bem. Quando um gato começa a receber comida úmida com frequência, especialmente se for muito palatável, ele pode passar a comparar tudo com esse novo padrão. E aí a ração seca ou alimentos menos aromáticos perdem valor aos olhos dele. Isso não acontece com todos os gatos, mas acontece com muitos. De repente, ele cheira a ração e sai, espera algo melhor, cá menos o alimento seco, começa a negociar com o dono pela comida mais gostosa. Isso não significa necessariamente problema, mas significa que o dono precisa ser consistente e saber como estruturar a rotina alimentar. Se cada recusa do gato for seguida por algo ainda mais interessante, ele aprende rápido como influenciar a oferta. A comida úmida diária costuma transformar a refeição em um evento mais importante. O gato sente mais o cheiro, fica mais atento, espera mais, se envolve mais com aquele momento. Isso pode enriquecer bastante a rotina, porque a alimentação deixa de ser só combustível e vira uma experiência sensorial mais forte. Mas existe um outro lado. Se o gato passa a depender exclusivamente desse pico de estímulo e o dono cria uma dinâmica confusa, ele pode ficar mais exigente, mais ansioso na hora de comer, ou mais frustrado quando a refeição não vem do jeito esperado. Então o ponto não é só dar comida úmida. É como essa prática entra na rotina. Em quais horários, em qual quantidade, com qual consistência, com qual equilíbrio. Muita gente continua olhando apenas para o pote de água. Se o gato não beber muito no pote, o dono pensa, ele está bebendo pouco. Mas quando a alimentação tem comida úmida todos os dias, uma parte importante da ingestão de água já pode estar vindo da comida. Isso muda a leitura da situação. Não quer dizer que a água fresca deixa de ser importante. Continua sendo. Mas significa que o estado de hidratação do gato não deve ser julgado apenas pelo quanto ele parece beber na tigela. Às vezes, o gato continua indo pouco ao pote, mas, ainda assim, está recebendo bem mais água ao longo do dia, por causa da alimentação úmida. O maior erro é tratar a comida úmida como se ela fosse apenas um complemento emocional, e não parte real da dieta. Aí acontecem coisas como oferecer sem medir, misturar com tudo sem controle, mudar marcas e composições toda hora, usar em excesso como recompensa, compensar qualquer recusa com algo mais gostoso e ignorar o total de calorias do dia. Quando isso acontece, o dono perde a noção do que o gato realmente está consumindo. E aí uma coisa que poderia melhorar a alimentação acaba criando desequilíbrio, seletividade, excesso calórico, bagunça de rotina ou leitura errada do apetite do gato. Comida úmida diária pode ser muito útil, mas precisa ser encarada como alimentação de verdade, não só como mimo. Se o seu gato passa a comer comida úmida todos os dias, algumas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. 1. Ele ingere mais água sem perceber. 2. Pode ficar mais interessado e mais motivado na hora de comer. 3. A sensação de saciedade pode mudar. 4. O peso pode melhorar ou piorar, dependendo do equilíbrio total. 5. Fezes e digestão podem responder à mudança. 6. Ele pode ficar mais seletivo com a comida. 7. A rotina alimentar pode ficar mais rica ou mais desorganizada. Se for mal conduzida, ou seja, o efeito não é só ele gosta mais. O que muda é a experiência alimentar inteira. No fim, comida úmida diária não é milagre, mas também não é algo que deve ser tratado como simples frescura ou luxo sem importância. Ela pode ser uma ferramenta muito boa dentro da alimentação do gato quando existe equilíbrio, consistência, leitura do indivíduo, ajuste de porções e observação real do que está acontecendo com aquele gato específico. Então a pergunta certa não é: sachê todo dia faz bem ou faz mal? A pergunta melhor é: como isso está afetando o meu gato dentro da dieta total dele? Porque é aí que está a diferença entre apenas servir algo gostoso e realmente entender o impacto que isso tem no corpo, no comportamento e na rotina dele.